Seja bem-vinda à nossa segunda aula do nosso segundo curso dos 27 perfis de personalidade. São 27 perfis, cada perfil um curso único com começo, meio e fim. Antes de iniciar nossa aula, peço licença para reverenciar a divina consciência manifestadora de tudo que é. Agradeço e reverencio meu Senhor Ganapati, minha Senhora Chandika, meu Senhor Mahadeva, e reverencio a sua alma, o seu eu superior, toda a espiritualidade que nos acompanha, que te acompanha, e peço licença para que juntos e juntas possamos estudar. Vamos lá. O tema da aula de hoje é o seguinte: a busca por vencer o debate e a necessidade de sempre ter a razão. Então a gente está falando, né, de um perfil de personalidade onde a pessoa ela também vivencia a vida através das sensações físicas, assim como o primeiro perfil. Tá? Então, ela tem pensamentos, tem sentimentos, tem, mas o que predomina nela são as sensações, só que esse perfil específico ele tem um acréscimo da parte mental. Ainda prevalece as sensações, mas a parte mental é muito forte nesse perfil. Pode até se confundir, falar, nossa, ela parece mais mental do que sensorial, mas ela ainda está na busca de se sentir ali, o corpo dela em paz. Na última aula, a gente falou sobre o desejo desse perfil de personalidade de representar o modelo perfeito para ensinar pelo exemplo, não apenas falando, mas sendo aquilo que acredita que é o certo. A tendência de não se adaptar a transformações na forma da personalidade ser e do que fazer. Então, essa dificuldade de atualizar a personalidade, como trocar a roupa do guarda-roupa, usar uma roupa nova, uma roupa diferente. E também a dificuldade de mudar os hábitos, fazer as coisas de um jeito diferente, sabe? Fazer o arroz de um jeito diferente, né? Mudar alguma coisa que era uma prática do dia a dia e fazer de uma maneira diferente. Esse perfil de personalidade tem muita dificuldade de fazer isso. E uma necessidade inconsciente de parecer superior para controlar a outra pessoa e assim se sentir seguro e segura. Nas outras aulas lá na frente a gente vai entender melhor o porquê que quer se sentir superior e o porquê que quer controlar. Até aqui a gente vai trazendo nesse ponto, mas a gente vai aprofundar mais isso, tá? Saibam disso. Como estamos vendo, o segundo perfil também tem a emoção da ira na base da personalidade, mas ele expressa essa ira de uma forma diferente que o perfil número 1. O perfil número 1 busca o perfeccionismo, se sente muito errado, se sente muito imperfeito. O perfil número 2 não está tão preocupado sendo errado ou imperfeito. Ele se sente, inclusive, perfeito e certo e corretíssimo. Na verdade, o que ele quer é corrigir as outras pessoas. Então, o 3 a gente vai falar depois. Então, a ira desse perfil de personalidade, que é inconsciente para essa pessoa, ela é canalizada na certeza de ter a razão. Então, o que sustenta essa certeza forte que a pessoa de que ela está certa, de que ela é um modelo, de que ela realmente deve mostrar para as pessoas, sabe, intencionalmente como que as pessoas devem fazer, porque ela sabe o jeito certo de fazer, ela sabe ser a pessoa correta, ela sabe ser uma pessoa que faz as coisas certas. É mantido por essa ira que está reprimida. É como se fosse a usina de energia dela. A usina de energia dela é a energia da ira, que está inconsciente. Então, essa usina de energia, né, esse acúmulo de energia, imagina uma panela de pressão. É uma panela de pressão, está cheio de pressão. A válvula de escape é ter sempre a sensação de que tem a razão das coisas, que sabe o que é o certo. Então, quando tem muita energia, tem que o pino soltar e essa pressão sair. Então, essa pessoa, nas relações que ela tem, ela está sempre encontrando uma forma de mostrar para o outro que ela tem razão e que o outro não tem razão. É uma forma de colocar para fora isso. E quando a gente estuda, né, a psicologia analítica, né, que essa palavra que está aqui, Jung, né, é o Jung, o Carl Gustav Jung, que foi um psiquiatra e ele foi um especialista que fundou, né, ele abriu uma linha de estudo na psicologia, que é a psicologia analítica, e na minha percepção é uma das escolas incríveis, todas são maravilhosas, todas contribuem, mas essa é uma das escolas incríveis, aonde ele traz uma ideia muito inovadora no sentido de quê? De que os nossos comportamentos inconscientes, de que os nossos desejos inconscientes, os padrões inconscientes, eles não são coisas ruins, eles não são doenças, eles são na verdade o quê? Uma forma de compensação que o nosso sistema encontra de equilibrar. Porque o que acontece? Quando a gente, na nossa mente racional, vai para um padrão de personalidade, a gente fica num extremo. E o nosso inconsciente, ele vai tentar equilibrar trazendo padrões inconscientes
que vai tentar colocar isso num equilíbrio para pôr para fora aquilo que está reprimido. Então ele está tentando equilibrar, ele está tentando, sabe, trazer mais harmonia. Os padrões inconscientes estão tentando trazer harmonia. A grande questão é que o como eles estão tentando trazer harmonia é que geralmente é disfuncional para o nosso dia a dia, para as relações, para a vida, para o nosso crescimento. Não é o interesse de equilibrar, é o como está tentando equilibrar. Esse é o ponto. Então não é sobre a gente deixar de buscar o equilíbrio, mas é o como esse equilíbrio vai ser buscado. Então, quando a gente começa a entender isso, que o que faz essa pessoa querer sempre ter razão é essa ira reprimida, e é uma válvula de escape, e é um comportamento de compensação que o sistema mental dela, emocional, encontra de esvaziar isso, porque senão essa pessoa ela explode. E aí a gente começa a entender que essa pessoa ela tem uma força muito intensa fazendo ela ir para isso. É justificativa para a pessoa então falar, eu nasci assim, então eu vou desencarnar assim, eu vou morrer assim. Não, não é, porque quem é adulto tem responsabilidade de se transformar, de se melhorar. Existem caminhos para isso, mas é importante a gente também ter compaixão com a pessoa, de perceber que existe todo um mecanismo por trás. Então, não é para se acomodar, mas é para compreender. Sim, existe toda uma estrutura que justifica o porquê está acontecendo, ok? E se está fazendo sentido até aqui, peço gentilmente que você se inscreva no canal, que você curta o vídeo. Como eu disse, o número de likes está muito baixo para o número de pessoas que assistem. Peço gentilmente que ou vocês comentem que as aulas não estão boas, ou vocês curtam mesmo, para favorecer, porque o algoritmo ele entrega mais. Quando vocês compartilham, o algoritmo entrega muito. Então pega, clica agora, vai naquele grupo de amigos, grupo da família, compartilha, porque vai ser muito legal trazer mais pessoas para acessar esse conhecimento, ok? E vamos rumo, né, a 10 mil seguidores. Nós somos 1.000 seguidores e a gente está na meta dos 10 mil agora, né, que é a próxima meta do canal, ok? Então, esse perfil de personalidade, ele também, né, acaba transformando as conversas em debate. Agora, lembra quando eu falei na última aula, que vocês vão entender por que eu falei que sempre quer vencer o debate, né, e tal, e ter a razão? Porque todas as conversas com esse perfil de personalidade têm uma tendência a virar debate. Por quê? Porque ele transforma em debate. Por quê? Quando a gente está conversando, eu me lembro do professor Mário Sérgio Cortella, tem uma aula dele assim tal, tá na internet essa aula, né? Ele deve falar isso em várias aulas, mas eu assisti uma que ele falou isso. Ele trouxe um conto, não me engano, não tenho certeza se é chinês ou japonês, mas é um conto chinês ou japonês, onde ele traz um ensinamento que é o seguinte: ele fala assim, que quando dois homens se encontram em uma estrada e cada um tem um pão, um tem um pão e o outro tem um bolo, e eles trocam a comida, cada um sai com uma comida. Então, um saiu com um pão, o outro saiu com um bolo. Troquei. Você me dá o pão, eu te dou o bolo, você vai segue com o bolo, eu sigo com o pão. Agora, quando dois homens se encontram, pode ser duas mulheres, é claro, né, gente? Por favor, uma mulher e um homem, tá? Não vamos levar para esse lado. Mas quando duas pessoas, né? Vou até melhorar. Quando duas pessoas se encontram e trocam ideias, cada um tem uma ideia e um troca com o outro a ideia, cada um sai com duas ideias. Então, olha que interessante, um diálogo, uma conversa, quando duas pessoas trocam, cada um oferecendo a sua ideia, a sua visão sobre uma situação, são duas agora, não é um só. Então, quando a gente troca objetos, a gente sai cada um com um. Quando a gente troca ideias, quando a gente conversa, a gente sai agregado. Este perfil de personalidade, ele não consegue... Deixa eu me corrigir. Ele consegue, mas ele tem dificuldade. Ele precisa estar consciente, a pessoa precisa estar atenta para ir recebendo isso. Ela tem dificuldade de aceitar a ideia do outro. Então, na maioria dos casos, ela vai rejeitar a ideia do outro. Por quê? Porque ela precisa de uma válvula de escape para a ira que está reprimida, que é inconsciente, e ela está ali achando que ela tem que ter a razão, porque ela acredita realmente que ela tem a razão, ela acredita que ela está certa, não é que ela está sendo sacana, não, ela acredita fielmente mesmo, ela tem convicção que ela está certa, que o outro está errado. Então, não necessariamente ela vai falar para o outro que o outro está errado, mas como ela gosta de estudar, de pesquisar, de ir atrás de conhecimento, de conteúdo, ela vai usar dados, informações, às vezes de forma tendenciosa, às vezes de forma desconectada do contexto, para fazer a outra pessoa perceber, chegar à conclusão de que a pessoa está errada e ela se sentir no lugar da pessoa que está certa e aí se colocar numa posição de superioridade para não se vulnerabilizar na frente da outra pessoa
e assim se sentir segura. Então, ela sempre encontra uma forma de provar que a outra pessoa está errada, mesmo que a outra pessoa não esteja errada. Mesmo que a outra pessoa não esteja errada. Então, é cansativo para a pessoa que convive com uma pessoa assim. É cansativo. Eu fico imaginando as pessoas que convivem comigo, porque às vezes eu tenho uns comportamentos meio loucos, assim, sabe? Tipo assim, louco quando eu falo aqui no sentido assim, né? De, às vezes eu entro numas neuras assim, sabe? De entrar numas perspectivas e tal, e aí eu fico ali mais rígido, aí tem pessoas que conseguem me tirar, me trazer, falando, não, presta atenção nisso, eu vou falar, ah, é verdade, puta, é verdade, obrigado, obrigado, obrigado. Porque assim, nós somos seres humanos, né, a gente precisa reconhecer, sabe, quando a gente entra nessas, né, porque todos nós temos um pouco desse traço, tá, não é só esse perfil de personalidade, todos nós temos um pouco, e quem fala que não tem, tá muito perigoso, por quê? Porque tá inconsciente, e o que tá inconsciente cresce, o que está inconsciente só cresce. A gente precisa trazer luz para as nossas sombras, para as nossas características. Sombra não é algo ruim. Sombra é algo que a gente não reconhece, não enxerga, ok? E esse perfil de personalidade, ele também, né, ele sente, sabe, que se ele não estiver certo, ele falhou. Então, ele sente que se o outro tiver a razão, ele sente que ele falhou. E isso faz ele se sentir vulnerável. Então, para ele, não dá para existir duas verdades, duas certezas, só pode existir uma. Então, por exemplo, é desafiador para essa pessoa entender que com farinha de trigo eu posso fazer massa e com essa massa eu posso fazer coxinha e posso fazer bolinho de queijo. Para ele, não. Se você fez essa massa é só para coxinha. Ou é, se ele acredita que é para coxinha, ele não vai conseguir facilmente aceitar que dá para fazer bolinho de queijo com a mesma massa de farinha que faz a coxinha. Porque só pode existir uma para ele. Aqui ele sabe. E se você também tiver certo, ele tem que estar errado, porque existe essa rigidez, não pode ter duas coisas. Então, para ele não se sentir errado, ele vai tentar encontrar uma forma de justificar que você tem, por algum motivo, não está falando da mesma massa que ele está falando, não é a mesma receita, não é a mesma farinha, não é a mesma coisa. Ele vai encontrar um jeito para não se sentir vulnerável. Então ele se fecha para pontos de vista diferentes e isso acaba limitando, né, a vida dessa pessoa, porque poxa, ela se fecha para pontos de vista diferentes. Ela perde de aprender novas perspectivas de olhar para a vida, porque ao invés dela sair apenas com o que ela tinha, ela poderia sair com mais. E para outra pessoa que está ali, né, como eu disse, fica cansativo. Então, para ela vencer esse debate, né, é uma forma de garantir a integridade dela. Ela vem de um ambiente, ela vem de um lugar na história de vida dela, onde ela tinha que vencer e tinha que provar que ela estava certa para ela se manter íntegra, para ela ter a integridade dela ali mantida. Então você vê que ela vem de um lugar de embate, ela vem de um lugar de muita rigidez, ela vem de um lugar onde quem sabe mais vence. Quem sabe menos acata e fica ali. Então ela desenvolveu isso para se adaptar, sabe? Não é que ela quis, ela não acordou com essa intenção de achar que todo mundo que está conversando com ela está debatendo e ela tem que vencer porque ela está querendo fazer o outro se sentir mal porque o outro está errado. Não, ela simplesmente está num piloto automático tentando buscar uma segurança que muitas vezes ela nem percebe porque ela se desconectou das próprias emoções, tá no looping do comportamento, nem percebe que o comportamento é um padrão de personalidade, que ela é uma alma, que ela pode ir despertando desse looping, desse automático, e ela pode ir tomando escolhas conscientes para aos poucos ir fazendo uma outra direção, um outro caminho e tendo novas formas de se posicionar nas conversas, de fazer com que as conversas não se tornem debates, de perceber que quando o outro está com a razão, ela não falhou em nada, ela ainda assim está íntegra, ela ainda assim está bem, está segura. Então perceba, essa pessoa ela passa por um grande sofrimento também. E às vezes ela não está nem consciente. Então ela sente uma certa angústia que ela nem percebe, ela só se sente estranha, se sente às vezes, sabe, incomodada com as emoções. E a conclusão que a gente chega então é que essa pessoa ela tem uma busca genuína pela verdade, ela realmente busca a verdade, ela estuda, ela vai atrás, ela se comporta baseado naquilo que ela acredita. Ela não é uma pessoa que estuda uma coisa e vive outra, ela estuda aquilo, se ela acredita naquilo, ela vive aquilo, ela se comporta daquela maneira. Então ela é uma pessoa genuína, ela é íntegra, só que ela se expressa da maneira equivocada, porque ela tenta enfiar para o outro que aquilo que ela sabe é a única maneira certa. Então ela enfia para o outro uma coisa que força no outro uma coisa que não é natural para o outro. Por quê? Porque ela precisa provar isso para se sentir bem.
Só pode existir uma verdade, e é a que ela sabe, que senão ela está errada. Conscientemente, essa pessoa não quer ser superior. Ela não quer se sentir superior a ninguém conscientemente. Ela se sentiria culpada por isso. Ela literalmente iria se culpar. Ela sentiria culpa. Ela iria sentir. Então, ela faz esse movimento de forma inconsciente. Ela às vezes age até com arrogância, age com prepotência, mas ela não está consciente disso. Claro que uma hora ou outra a pessoa pode até estar, mas no geral ela não está. Ela não está. Então vejam, né? É um desafio até mesmo para essa pessoa, né? Não é uma coisa assim simples para quem está vivendo isso. Então, se você se identifica com isso, ou conhece alguém que se identifica, tenha compaixão com você, sabe? Não se julgue, não se maltrate, entendeu? Você tem um monte de qualidades também. Inclusive, você é uma pessoa que genuinamente busca a verdade, busca ser uma pessoa que contribui com o outro, que ajuda o outro a ser um ser humano melhor. Então, você é uma pessoa boa. Só que o excesso desse padrão de personalidade pode desequilibrar suas relações e fazer com que você tenha dificuldade de se comunicar com as pessoas. Então é importante olhar para isso. E o desafio, né, para essa aula é, durante uma próxima conversa agora, qual que é a prática? É você ouvir sem rebater, sem corrigir a pessoa, e aí você vai falar, eu nem rebato nem corrijo, porque talvez seja assim que você se sente. Mas agora você vai se identificar. Nem se explicar, nem explicar o seu ponto de vista, porque às vezes você acha que você só está sempre explicando o seu ponto de vista, mas na verdade você está querendo corrigir, você está querendo rebater o que eu estou falando. Então, na próxima conversa, pratique ouvir, sem explicar o seu ponto de vista para a pessoa. Apenas escute e ao final que você já tiver ouvido a pessoa, você só repete para ela o que você entendeu. Fala, olha, o que eu entendi do que você falou é isso, isso e isso. Não é o seu ponto de vista, não. É o que você entendeu do que ela falou. Tá? É o que você entendeu do que ela falou. Só repete isso. E pergunta pra ela, é isso mesmo que você quis me dizer ou você quis me dizer outra coisa? E aí ela vai te falar, não, eu quis dizer... Aí depois você repete, ó, então o que eu entendi agora, nesse complemento que você falou, foi isso, isso. É isso que você quis me dizer ou é outra coisa? E vai treinando isso. Vai ser um desafio se você vivencia essa personalidade ou se é um traço de caráter forte na personalidade que você está vivenciando, porque ao longo desses cursos vocês vão perceber que as personalidades elas podem interagir, mas não é momento para isso agora. E se você sente isso forte em você, vai ser um desafio, mas é um desafio que vai te agregar muito. Experiencie, não fique acreditando nas coisas que eu falo aqui, vai viver essas coisas, você precisa viver a vida. O meu objetivo aqui é te inspirar através do conhecimento, te mostrar que existe uma possibilidade, existe um caminho, esse conhecimento ele nos guia. Só que você precisa viver a experiência de fazer isso, de ir atrás dessas experiências, porque aí você vai conseguir ter essa percepção, ok? Então, agradeço você e o tema da nossa próxima aula é o eterno professor que mostra como se deve fazer. Então veja bem, o eterno professor que mostra, né, como se deve fazer. Interessante que aqui está até que quer mostrar, né? O eterno professor que mostrar como se deve fazer. É que mostra. Mas ok, né? Não vamos ficar aqui com perfeccionismos. Somos seres humanos. É interessante porque o como é uma coisa aqui muito legal. Porque nessa aula a gente vai aprofundar mais sobre a questão dessa pessoa, ela ter muito forte esse perfil de personalidade, o sentido de que precisa fazer, não só falar. Então, esse vai ser o aprofundamento, né? Um dos, né, que a gente vai fazer nessa aula e vai ser uma aula muito bacana. Então, eu convido vocês para estarem aqui presentes e eu agradeço a sua presença até aqui. Eu quero pedir novamente que você possa se inscrever no canal, deixar o seu like, o comentário, compartilhar para o canal crescer, gente. Vamos trazer mais pessoas para cá. Tá muito legal, tá muito incrível estar aqui com vocês. Então, muito obrigado e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.